Ele é professor da educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais. Ele entende que a arte tem que ser reflexiva e provocativa. O projeto dele passou dos muros escolares, foi para os cinemas, para o município inteiro e está chegando em 17 municípios. Muito prazer, eu sou Eduardo Pacífico, do Fique Bem, e tenho a honra de receber o professor Alberto Rodrigues, de Piraju, São Paulo. Oi, Beto, tudo bem? Oi, Eduardo, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado. Professor, que história é essa de que a arte tem que ser provocativa? Como assim? Pois é, né? A arte ela tem essa capacidade de provocativa e reflexiva sobre as coisas do mundo, né? Então, com o projeto Códigos da Cidade, que foi vencedor do prêmio Professor Transformador, foi exatamente isso que aconteceu. Então, a partir de uma situação, problema, que era a questão dos resíduos sólidos do município, do aterro sanitário que está interditado, né? Nós iniciamos esse trabalho criando ações através das expressões artísticas para se pensar e provocar a comunidade, a população, para que a gente possa encontrar soluções para esses problemas, né? Então, na realidade, é como a arte, ela tem essa capacidade de realmente provocar, é assim que a arte provoca, é assim que a arte transforma as pessoas. Mas o projeto ele surgiu de um evento específico. Exatamente, Eduardo. Na realidade, o projeto ele inicia com uma queimada que aconteceu num terreno próximo à escola. Né? Então, a partir dessa queimada que gerou uma série de acontecimentos ali na região, né? Inclusive a gente teve que tirar as crianças de dentro das salas e tal. A gente começou a refletir sobre essa questão do lixo, da questão das queimadas que estavam acontecendo no município e também sobre essa questão do consumismo, né? Então, quer dizer, a gente consome muito, a gente produz muito lixo e onde esse lixo vai parar, né? E a partir dessas reflexões e desses questionamentos que também as crianças trouxeram, nós começamos a fazer o trabalho de investigação, né? Então, o professor ele precisa ser um professor pesquisador, né? Então, a gente começa a fazer o trabalho de pesquisa e voltar os nossos olhares para o passado da cidade. Então, é uma cidade que os primeiros habitantes eram os indígenas caiuvás. Então, eles eram coletores e caçadores. Então, a gente começou a observar como era essa relação desses primeiros habitantes com a natureza, que era uma relação pautada no respeito e na preservação do meio ambiente, e como é que a gente se relaciona com essa natureza hoje, né? Então, a gente produz muito lixo, a gente joga em tudo quanto é lugar, a gente provoca queimadas e tal, e a partir daí a gente começou a trabalhar a observação, né, do nosso entorno com a linguagem fotográfica, onde as crianças começaram a fazer observação de aves, começou a fazer registro desses animais e do que estava acontecendo. E daí eu lancei a pergunta: se esses primeiros habitantes pudessem nos deixar uma mensagem, onde estaria essa mensagem? Aí a gente refletiu e chegamos à conclusão que a própria natureza poderia nos ensinar. E aí a gente começou a fazer o trabalho de gravação de pequenos vídeos. Então a gente produzia figurinos e os personagens eram os próprios animais da cidade. Então a gente tem um rio que a gente tinha o peixe dourado, a gente tinha o tatu-bola, a gente tinha o tamanduá-bandeira. Então a gente foi trazendo esses objetos e esses materiais também eram materiais inusitados, viu, Eduardo? Que eram lã de carneiro que as crianças do sítio traziam, palha de milho, né? Então a gente ia construindo esses figurinos com esses materiais, né? E daí as crianças se vestiam desses personagens e a gente gravava os vídeos. Por exemplo, a cobra cascavel falava: olha, não façam queimadas, porque senão eu não vou ter onde morar e vou acabar entrando dentro da tua casa, né? Então eram várias mensagens.
E com esses vídeos, em seguida, a gente começou a pensar como é que a gente poderia compartilhar esse conhecimento, né? Foi então quando a gente utilizou do próprio QR Code, a gente criou, cada vídeo, a gente criava um QR Code, e esses QR Codes foram espalhados na cidade. Então, um projeto que iniciou dentro de uma sala, ele rompe os muros escolares e ele sai para a cidade, para as ruas da cidade. Então, as pessoas acessavam os vídeos, depois a gente criou um videoclipe para fazer um abaixo-assinado, e depois a gente levou para o prefeito e tudo, e isso gerou, provocou muito o poder público e os políticos da região. Então, aqui existe a ANVAPA, que é uma associação dos municípios, 17 municípios, e eles se interessaram pelo projeto, e um empresário se interessou em trazer uma usina de tratamento de resíduos sólidos para o município, e aí começou o início das tratativas. Então, o projeto ele acaba indo além, né? E eu acho que essa é a função da arte na escola, principalmente, né? Então, a gente vê, no meio ambiente e arte, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque a arte ela consegue adentrar nas outras áreas de conhecimento muito facilmente, né? Se bem utilizado, todas as formas as expressões artísticas, né? E em seguida a gente ainda fez uma mostra de curtas-metragens. Então, com isso, o projeto acaba impactando indiretamente a vida de 300 e poucas mil pessoas, né? Nossa. Porque os 17 municípios contêm tudo isso. Nossa, sensacional, sensacional, incrível, né? Um projeto gigante. Você trabalhou história, ciências, autoestima, habilidades socioemocionais. Nossa, maravilhoso, espetacular. Quanto tempo foi de projeto, assim, desde o começo, quando vocês tiveram as ideias, a execução? Quanto tempo foi? Foram praticamente 6 meses de projeto, né? Assim, projeto mesmo acontecendo. Mas, por exemplo, esse fato aconteceu no começo do ano, então você vai amadurecendo a ideia, né? Então você pega aquilo, você vai amadurecendo a ideia, vai criando os percursos, que eu falo, por exemplo, da aula, é um processo criativo, né? Então, a experiência, ela tem que ser aberta. Então, quando a gente propõe uma experiência, você sempre tem um elemento novo, que é o acaso, né? Então, o aluno traz alguma coisa, de repente a comunidade traz alguma coisa, e você vai fazendo essas conexões, como se fossem rizomas, que raízes que vão percorrendo o território de determinado conhecimento. Então, é um processo de criação. Então, para a gente começar a fazer o projeto, eu tive aí pelo menos uns 2, 3 meses refletindo, para poder ver como é que eu iria iniciar esse projeto. Fantástico, fantástico. Para encerrarmos, Beto, se nós todos que estamos ouvindo, assistindo, fôssemos os seus alunos, que recado, que mensagem você deixaria para a gente? Pois bem, compartilhe coisas boas, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ser palavras de abrir na vida do outro, falar coisas que estimulem o outro a se transformar e ser um cidadão global, né? Porque a gente vive num mundo globalizado. Então, uma ação micro, que foi a ação que a gente fez dentro de uma sala de aula, ela cresceu, né? Do micro para o macro, né? Então, começa a partir da gente essa transformação. Então, palavras de abrir na vida do outro transforma realmente o mundo, né? Porque transformam pessoas. Perfeito! Muito obrigado, professor Alberto Rodrigues. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou, quer conhecer outras histórias inspiradoras, não deixe de acessar www.fiquebem.org.br, nosso canal no YouTube, Fique Bem Professor, sempre tem novidades. Tchau, até a próxima e fique bem! Fique Bem, professores que inspiram. Uma iniciativa para o professor, pelo professor e com o professor.